A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Desde ontem que a gente trabalha o livro de Atos. Parei o provérbio só ontem e hoje porque foi uma direção do Senhor. Ontem a gente falamos sobre ter comunhão, que era o que Paulo e Silas tinham com o Senhor. Expulsou um demônio naquela menina que dava lucro a seus senhores. Desculpe que eu estou com a pastilha por conta da minha garganta. E ontem terminamos, capítulo 16, do 1 até o 24, onde o 24 diz: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Então, ontem paramos onde Paulo e Silas estavam presos com os pés no tronco na prisão. Mas eles tinham comunhão com o Senhor. Por isso que expulsaram aquele demônio. Hoje, para terminar esse capítulo, do 25 ao 40, o tema é: seu sofrimento tem um propósito. Porque a gente vai entender aqui na palavra aquela prisão injusta de Paulo e Silas. A Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. O inimigo sempre cria situações, armações, para querer ridicularizar eu e você. Quando a gente está lutando por ser fiel a Deus. Mas o Senhor permite, porque Ele vai e transforma aquela maldição em bênção. Amém? Vamos ouvir? Lembre-se, o seu sofrimento tem um propósito. Eu não sei o que você está passando no seu lar, na faculdade, financeiramente, sem condições de pagar. Não perdeu o emprego, paga aluguel, está com enfermidade seríssima. Deus tem um propósito nisso. Deus pega o que não é, Ele faz ser. A Bíblia diz que Ele traz existência o que não existe e o que não é, Ele faz ser. E é esse Deus que eu e você servem. É esse Deus que Paulo e Silas serviam. Lembre-se, quando ele ia para a igreja, aquela moça começou a importunar eles dias, até que ele virou para trás e expulsou o inimigo dela. Aí prenderam eles. E eles estavam indo aonde? Na igreja orar. Quer dizer, fez algum mal para estar preso? Não. Mas o Senhor conhece o dia de amanhã. João 13,7 diz: o que eu faço hoje, tu só vai entender amanhã. Então, o que você não está entendendo, fica sendo fiel a Deus, adorando, fazendo a tua parte, que lá na frente tu vai entender. E Ele sabe por que está permitindo tudo isso. Lá em João, Jesus diz assim: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Oh, glória a Deus, por que temer? Esse sofrimento tem um propósito. Vamos ver aqui? Atos 16, a partir da agora, do 25 ao 40. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Eles estavam ali presos porque expulsaram o demônio. Agora, os pés no tronco preso. Perto da meia-noite, começaram a louvar hinos a Deus. E os presos escutando, porque não é normal. Numa situação daquela, louvar, mas quem tem comunhão com Deus, quem é fiel a Deus, não se desespera. Eu não estou dizendo que a gente é super crente. Dói, dói. Machuca, machuca. Mas a gente chora nos pés do Senhor louvando. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Veja que a oração de um justo, de dois justos, louvores, causou tudo isso. Foi de repente que aquelas portas se abriram. É de repente que essa porta que você tanto espera vai se abrir. É de repente que essa situação vai ser sanada. É de repente que você está aguardando um telefonema para fazer sua cirurgia, o telefone vai tocar. Para você assinar o documento, o telefone vai tocar. É de repente que essa sua dor, sua tristeza vai ser transformada em alegria. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão,
tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Era natural que ele queria se matar, porque se aqueles presos fugissem, ele que ia ser morto. Mas ele tirou a espada para se matar. A minha espada e a tua na dor é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Um crente, ele chora, ele só não se desespera como esse carcereiro, porque a gente conhece o Deus que está conosco. A Bíblia diz que ele é o socorro bem presente na angústia. A Bíblia diz, ele eleva os meus olhos para os montes e onde me verão o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e na terra. Esse carcereiro pegou a espada para se matar. E na dor, no medo, na tristeza, eu e você pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo clamou, olha, cuidado, não se mate não, a gente não fugiu não. Porque aqueles homens eram servos de Deus. Onde tem servo de Deus, Deus transforma maldição em bênção. Onde tem servo de Deus que tem realmente responsabilidade com Deus, os outros têm calma, que era o caso desses presos. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo e se prostrou ante Paulo e Silas. Esse carcereiro não conhecia o Deus de Paulo e Silas. Então, diante de tudo aquilo, eles não fugiram os outros presos. Aí ele se prostrou. Estou diante de um Deus. Mesmo porque um deles estava era um povo pagão que tinha vários deuses. Mas por que não fugiram? Porque ficaram impactados com o louvor de Paulo e Silas. Porque os presos ficaram impactados com o testemunho de Paulo e Silas. Paulo e Silas não podiam correr porque estava preso pelos pés, mas os outros podiam. Mas quem dá testemunho impacta. A sua vida com comunhão com Deus e a minha impacta as pessoas. Pode impactar até para fofocarem, caluniar, zombar. Mas dentro deles, eles sabem que eu e você temos responsabilidade com Deus. Vale a pena ser fiel. Continue fazendo a sua parte. Pedindo luz, né? Aí viu aquele milagre. Tirando-os para fora de senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. Entendeu o tema? Seu sofrimento tem um propósito. Naquele momento, ele achou aquilo tão impactante. O carcereiro que disse, o que é que eu faço para ser salvo em minha casa? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Olha o milagre de Deus. Olha Deus pegando o que o inimigo fez e transformando em vitória. Deus transforma a maldição em bênção. Glória a Deus. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Paulo não parou, não pensou duas vezes, foi pregar a palavra. Não foi falar dos magistrados, não foi falar, olha, a gente está aqui preso, não. Ele aproveitou a oportunidade. A oportunidade que Deus está te dando nessa faculdade, nesse emprego, é para tu pregar a palavra. Claro, na hora do seu descanso, com ordem e decência, né? Tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Lavou as feridas deles e foi batizado o carcereiro e sua família. Se você não sabe pregar, pregue com sua vida. Pregue com sua vida dando testemunho. Ande como servo e serva do Senhor. Fuja da aparência do mal, da fofoca, da maledicência, da mentira, da enrolagem. Fuja da prostituição. Já é uma pregação. Levando-os à sua casa, ele pôs a mesa, então, na sua crença em Deus, alegrou-se com todos a sua casa. Eu acho engraçado que diz aqui, e levando-os à sua casa, lhe pôs uma mesa. Deus prepara uma mesa perante nossos inimigos. Está lá em Salmo 23. Não é normal um carcereiro preparar uma mesa para 2 presos. Mas aqueles presos não era qualquer preso. Era o servo do Altíssimo. Lembra de José, que estava no cárcere?
numa prisão, mas cuidava de outros presos. Quem nunca viu um preso cuidar de outros presos? Mas servo de Deus brilha onde chega. E aqui foi preparada uma mesa para eles. Até na dor, na prisão, Deus honra. A Bíblia diz que tem vaso na casa dele, de honra e de desonra. Paulo e Silas eram vaso de honra. A Bíblia diz que ele transforma maldição em bênção. Eu gosto muito de repetir isso. E a Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível. E ele faz coisas maravilhosas. Ele não só fez na vida de Paulo e Silas, não. Ele faz na minha e na sua. Sendo já dia, os magistrados mandaram os soldados dizendo: solte aqueles homens. Enquanto Silas e Paulo faziam a obra, o Senhor estava trabalhando do outro lado. Jeremias 23 diz que Deus é Deus de perto e de longe. Deus já estava trabalhando no coração dos magistrados para soltar eles. É na dor, no choro e você fazendo a obra. É na dor, no choro e você dando testemunho. E Deus trabalhando. O carcereiro anunciou, e sendo já dia, o magistrado mandaram soltar, dizendo: solta aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltem. Agora, pois, saíde em paz. Olha o que Paulo disse. Paulo, além de ser um homem de Deus, era um homem preparado, era conhecedor das leis. Mas Paulo replicou: açoitaram nós publicamente, sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nós nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Mas venha eles mesmos e tire a gente para fora. Porque naquela época, homens romanos não poderiam ser presos nem apanhar, não. Poderia até apanhar, mas poderia ser preso, mas apanhar não. Aí Paulo disse: não é assim não. Eu sou um homem digno, eu sou um servo de Deus. Eles vêm aqui, porque Deus faz isso. E os soldados foram dizer aos magistrados, e estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Temeram. Porque Paulo e Silas eram vaso de honra. A Bíblia diz: para cada dia de desonra, a dupla honra. Veja o que aconteceu. E vendo-lhe dirigiram súplicas, então tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. Suplicaram. E não foi os soldados que abriram para ele sair, não. Foi as autoridades, os magistrados. Porque Deus honra os seus servos na terra, quando a gente honra ele no meio da dor. Saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Já pensou? 2 presos que foram açoitados, foram presos, apanharam, saíram, ainda foram confortar os irmãos. Com certeza dá o testemunho do milagre que o Senhor fez na vida do carcereiro e sua família. Então, irmãs, irmãos, continua firme na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fica na presença do Senhor, independente dos açoites e das dores, porque é aí que Deus vai te dar dupla honra. É aí que Deus vai te exaltar e mostrar que tu serve a Ele, que tu tem dado. Amém? Tem um propósito aí nessa situação. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.